A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus amados irmãos em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Deus, as misericórdias de Deus seja derramada sobre a sua vida, sobre a nossa vida, a nossa família, o povo de Deus. Amém? Graças a Deus. Quero trazer aqui uma palavra, uma reflexão da Bíblia, em nome de Jesus. Está escrito no livro de Salmo, capítulo 51, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz, a palavra de Deus. Fala a respeito de Davi. Davi que foi um homem chamado por Deus, um homem escolhido por Deus para ser rei em Israel. Mas, independentemente do homem ser um rei ou não ser um rei, pode ser um profeta, pode ser um sacerdote, pode ser um levita, enfim, todos os homens erram, todos os homens tropeçam, todos os homens pecam, até porque a Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Nenhum que buscasse a Deus tivesse entendimento, mas todos se desviaram para o seu próprio caminho. A Bíblia Sagrada diz, no Salmo 51, versículo 11, quando Davi estava em grande angústia, ele estava passando por um momento delicado, um momento difícil onde ele havia pecado contra Deus, porque ele mesmo diz nesse Salmo 51, contra ti somente pequei, meu Deus, e fiz o que era mal aos teus olhos. No versículo 11 vai dizer assim, Davi dizendo, não me lance fora da tua presença, Senhor, e nem retires de mim o Espírito Santo. Meu Deus, que oração que Davi fez. Esse salmo fala de um grande arrependimento que brotou no coração de Davi, porque ele havia pecado contra Deus. Ele havia pecado terrivelmente. O seu pecado foi gravíssimo, até porque Deus enviou o profeta Natã para falar com Davi, porque Davi, ele pecou. E ele talvez achou que ia ficar por isso mesmo. Talvez Davi, no seu coração, até tinha esquecido que tinha pecado, que tinha cometido aqueles dois grandes pecados, como a Bíblia diz, né? Ele cometeu dois grandes pecados diante de Deus. A Bíblia revela isso, né? Ele como rei de Israel, né? Ele como homem segundo o coração de Deus, ele vacilou, ele não vigiou e ele caiu na tentação do pecado, porque a Bíblia Sagrada diz, o próprio Jesus falou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. O próprio Jesus disse, lá no Evangelho de João, capítulo 6, o espírito é o que vivifica, mas a carne para nada se aproveita. Então Davi, ele errou, pecou, e talvez na sua mente ele tinha até esquecido, né? Mas Deus não esquece. O homem esquece, mas Deus jamais esquecerá. Diante de Deus está um memorial. A memória de Deus não é como a memória do homem. Então, talvez por algum momento, algum tempo, Davi talvez havia esquecido que tinha pecado, né? Estava, como se diz o ditado, empurrando com a barriga, tampando o sol com a peneira, né? Como se diz, chutando para debaixo do tapete.
Mas Deus tudo vê. Está escrito em Provérbios que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, em todas as partes, contemplando os maus e os bons. Ou seja, aquele que faz o mal, Deus está contemplando. Aquele que faz o bem, Deus está contemplando. E Davi havia feito mal aos olhos do Senhor. Só que ele, ao ouvir a mensagem do profeta Natã, ele cai de joelhos no chão, com o rosto em terra, e ele começa a chorar. Ele começa a se humilhar. Como diz a palavra de Deus, aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Como diz a palavra, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo ele vos exaltará. Então Davi, ao ouvir a mensagem do profeta Natã, e Davi caindo em si, né? Ele até disse, né, que o homem que tinha feito isso merecia morrer. Até então ele não tinha se tocado, mas quando ele se tocou, ou seja, quando ele ouviu a parábola do profeta Natã, da ovelha, quando ele caiu em si e ele viu que aquele homem era ele, digno de morte, ele caiu aos prantos, aos pés do Senhor, começou a chorar, a clamar, a se humilhar diante do Senhor. Como diz a palavra, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender e orar e converter-se dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E Davi naquele momento, ali no versículo 11 do Salmo 51, ele diz: não me lance fora da tua presença, Senhor, porque a pior coisa na terra é quando o ser humano está longe da presença de Deus. É quando o ser humano está afastado, distante da presença de Deus. E Davi, ele diz: Senhor, não me lance fora da tua presença, porque sem a tua presença eu não vou viver. E ele diz mais ainda: e não retires de mim o Espírito Santo, porque se o Espírito Santo sair da minha vida, como já saiu, mas eu quero que ele retorne ao meu coração, eu quero que ele retorne à minha vida, eu quero que ele rege a minha vida, guie os meus passos. Davi se humilha tanto na presença de Deus, que na mesma hora Deus usa o profeta Natã e diz para ele: Davi, você não morrerá. Deus manda dizer: você viverá. E Deus manda dizer que ele perdoou os seus pecados, você está purificado. Mas você vai passar pela consequência do seu pecado, da sua iniquidade, da sua maldade que você cometeu. E realmente Davi passou. Ele passou momentos amargos na sua vida, na sua caminhada, na sua trajetória. Ele sentiu na pele muitas dores, muitas angústias e tristeza pela maldade que ele tinha feito, né? Mas o mais importante é que ele passou com Deus no coração. Ele passou aquelas lutas, aquelas dificuldades, aqueles problemas. Ele passou, mas ele passou com Deus, porque ele se arrependeu. Porque é melhor você se arrepender e sofrer as consequências, mas com Deus do seu lado, com Deus na sua vida, no seu coração, porque aí você vai suportar as adversidades, as angústias, as tristezas. E Davi, ele suportou as tristezas e angústias que ele passou. As consequências foram graves na vida dele, vieram sobre ele uma avalanche, uma tormenta muito grande, aonde afetou o coração dele, afetou a sua casa, a sua família, e ele, como diz, chorou muitíssimo, mas ele estava na presença de Deus, porque se ele tivesse passado pelas adversidades, se ele tivesse sofrido as consequências, mas não tivesse se arrependido, não tivesse a presença de Deus, ele não teria vivido e sobrevivido. Mas ele se arrependeu
de todo o seu coração. Porque esse Salmo 51 revela o arrependimento de Davi, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Então Davi sofreu todas as consequências do seu erro, do seu pecado, mas ele sofreu junto com Deus, junto com a presença do Espírito Santo, porque ele disse para Deus: não retires de mim o Espírito Santo, torna-me da alegria da tua salvação. E Davi, ele recebeu o Espírito de Deus novamente, porque a melhor coisa é a presença do Espírito Santo em nossa vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre a vida de José lá no Egito, quando o faraó reuniu os seus oficiais, os seus homens, e disse: acharíamos um homem como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Ou seja, quando o Espírito de Deus está sobre nós, nós temos sabedoria, graça, força, ânimo, coragem, ousadia na presença de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre Estevão, quando Estevão estava ali pregando o Evangelho, e por amor a Cristo ele foi morto, apedrejado. Ele olhou para o céu e ele viu os céus abertos. A Bíblia diz: Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu os céus abertos e viu o Filho de Deus assentado à direita do Pai. Então, quando nós temos o Espírito Santo, nós temos a visão do céu, a visão do reino de Deus. Nós vemos a glória de Deus, a presença de Deus em qualquer circunstância, em qualquer adversidade, em qualquer problema que nós passamos. Então, Davi, nesse salmo, nesse versículo 11, ele fala: não me lance fora da tua presença. Davi, ele não queria ficar excluído da presença de Deus. Ele não queria ser excluído, afastado da presença de Deus, porque ele sabia que a presença de Deus era maior do que tudo nesta vida. E ele disse: não retires de mim o Espírito Santo. Ele sabia que a presença do Espírito Santo era melhor que o dinheiro, era melhor do que o seu reino. Ele sabia que a presença do Espírito Santo era melhor do que o ouro, do que a prata. Ele sabia que a presença do Espírito Santo era que trazia alegria, paz, gozo no seu coração, na sua alma, na sua mente, na sua vida. Então Davi, ele se arrependeu de todo o seu coração, como diz a palavra do Senhor em Provérbios: aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará. Então Davi estava encobrindo e ele não estava prosperando na vida espiritual, porque a paz não tinha mais, a alegria não tinha mais, o sossego, a tranquilidade não tinha mais, a comunhão com Deus não tinha mais no seu coração. Mas do momento que ele confessou, como diz em Provérbios, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então Davi, naquele momento, ele confessou os seus pecados diante de Deus, ali ouvindo a mensagem do profeta Natan. Ele se arrependeu de todo o coração, ele alcançou de Deus a misericórdia, o perdão, porque as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Então Davi alcançou o perdão de Deus, alcançou a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus voltou sobre o coração de Davi e a sua mente. E ele teve um coração puro, como ele disse: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto e inabalável. Então Davi recebeu da parte de Deus, pelo Espírito Santo, um novo coração, um coração novo, um coração puro, limpo diante de Deus, como diz Jesus nas bem-aventuranças. Bem-aventurados são aqueles que são limpos de coração, porque verão a Deus. Então Davi recebeu um coração limpo, porque ele queria ver a Deus em um dia na sua vida, em breve na vida eterna. É isso aí, fique na paz, fique na bênção, e que eu e você também
venhamos a nos arrepender diante de Deus, pedir perdão a Deus dos nossos pecados, dos nossos delitos, das nossas iniquidades. E vamos receber de Deus um coração novo, um coração puro pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Fique na paz, medita nessa palavra e que as bênçãos de Deus venham sobre você, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, a vida é assim. Jesus em primeiro lugar. Amém? Fique na paz de Cristo.